Hoje o pastor Robert, vem cá, querido. Deus abençoe você, é uma honra recebê-lo aqui nessa casa de oração. Sua casa, sua família. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe, pastora Renata, pela responsabilidade de poder compartilhar um pouco do evangelho para vocês. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, isso é bom. O Hugo que está aqui comigo, ele falou: "E pastor, você sente um pouco nervoso quando você vai pregar?" Sempre, meu amigo, porque é muita responsabilidade de derramar o evangelho sobre vocês, porque da nossa boca pode sair palavras de bênção ou palavras de maldição. Amém, queridos? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robert Marques, sou casado com a Érica. Juntos nós lideramos um movimento / igreja chamado Cultura do Reino, que tem servido as igrejas no Brasil e fora do Brasil. E também Deus nos chamou para a plantação de igrejas e ajudar igrejas também a cumprir com a grande comissão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Sempre quando vocês estiverem orando, orem por nós, interceda, porque nós sabemos que essa missão ela só é cumprida através de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria orar por vocês, já que vocês oraram por mim, pedindo para que Deus nos conceda a graça de ministrar os corações de vocês e que vocês recebam a palavra, amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, muito obrigado por esta noite. Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade de ministrar esses corações, Senhor. Eu quero orar para que o Senhor libere sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria, Senhor. Eu quero orar neste momento para que cada coração aqui, Senhor, seja quebrantado. Cada coração aqui, Senhor, seja como uma terra que anseia pela água do Teu Espírito. Porque existem promessas que foram liberadas sobre nós neste tempo, principalmente sobre os brasileiros, aqueles que carregam as brasas, que nós iremos incendiar as nações, que o Brasil é um celeiro de missionários, e a partir desta igreja local, Senhor, que saiam muitos missionários para pregar o evangelho em Cubatão, em todo o litoral, em todo o Brasil, em todas as nações, Senhor. Muito obrigado, assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, a gente estava conversando aqui no caminho para cá, e a gente conversando da forma como o Senhor nos encontrou, e a gente veio de um contexto muito parecido. Eu falei: cara, você percebeu o quanto nós éramos tranqueira? A gente se envolvia muito com drogas, muita coisa errada, né? E Jesus nos encontrou, cara, e a nossa vida foi transformada. Se Jesus tem poder para transformar tranqueiras como eu, o Hugo e a Flávia que está aqui, Ele tem a capacidade de transformar qualquer pessoa. Sabe de uma coisa? Eu acredito que Deus acredita em projetos falidos, como eu e você. Amém, irmãos? A obra que Deus tem operado no nosso coração é só o impossível de Deus. Sabe, eu vim de um contexto muito problemático, de uma família totalmente disfuncional. Cresci vendo os meus pais brigando, se agredindo, indo para a delegacia diversas vezes. E para uma criança, nesse contexto, vai absorvendo tudo aquilo, e a gente acaba acreditando que aquilo é a forma de viver, né? Então, assim, as minhas imagens, minhas lembranças de infância e adolescência não são das melhores. Eu não tenho imagens, algo bom para contar para você da minha infância e da minha adolescência. Vim num contexto muito disfuncional, muito problemático, mas aos 25 anos de idade, o Senhor me encontrou. E foi um amor irresistível, onde eu pude perceber o quanto eu era pecador, o quanto eu precisava entregar aquela graça. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o chamado, mas foi o chamado que me escolheu. Não tinha mais volta. Queimei minhas carroças, afundei meus barcos e respondi o evangelho. E fui respondendo o evangelho à medida que ele era pregado ao meu coração, e pude ver a minha vida sendo transformada como tem sido transformada até hoje. A gente estava conversando sobre isso. Meu Deus, Jesus é maravilhoso, cara. Olha o que Ele fez na nossa vida. Pega uma foto tua de 10 anos atrás, compara com a de hoje, com o quanto a gente era feio demais. A gente continua sendo feio ainda, mas a graça de Deus tem nos transformado a cada dia que nós nos entregamos a essa mensagem poderosa.
Eu quero compartilhar com vocês, lá em João, capítulo 1, se você trouxe a sua Bíblia, sobre um homem que ele é muito peculiar, ao mesmo tempo ele é um homem muito estranho. E esse homem chamado João Batista, a Bíblia vai dizer que ele se vestia com peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Ótimo paladar esse homem tinha. Mas algo chama muita atenção através da vida de João Batista, que eu tenho certeza que é algo que o Senhor está apontando para essa geração. Tenho conversado com alguns líderes da igreja no Brasil afora, e nós temos buscado discernir o que o Espírito Santo está comunicando conosco. Nós estamos numa conferência, e uma conferência significa que nós viemos conferir o que os céus estão apontando, o que os céus estão dizendo para esse tempo, para a nossa geração. Você tem acompanhado os noticiários, você tem acompanhado o que está acontecendo pelo mundo afora, né? A gente tem visto um grande crescimento de ideologias, um grande crescimento de religiões, né? Como o islamismo tomando conta da Europa, e nós estamos vendo um caos, estamos vendo uma sociedade rebelde, caída, vivendo as suas próprias vontades. Mas Deus está levantando um povo que vai preparar o caminho de Jesus, a volta de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Verso 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? Versículo 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Irmão, João tinha a responsabilidade, o chamado de Deus, de preparar o caminho da volta de Jesus. E a mensagem central do reino de Deus é arrependimento. E quando nós vamos estudar sobre a história de João Batista, nós vemos claramente que ele era primo direto de Jesus, apenas 5 meses de diferença. Ambas as famílias tiveram a visitação de um anjo, sobrenaturalmente falou para eles acerca do que eles gerariam. Isabel e Zacarias já eram avançados em idade, e o anjo apresenta para Zacarias no seu turno, e lá fala para ele: Zacarias, a tua esposa vai gerar um filho. Mas como minha esposa, somos velhos. E aí o anjo faz aquele homem ficar em silêncio, porque ele sabia ministrar a Deus, mas ele não sabia ser um pai ainda. Então ele precisava aprender a viver debaixo daquela revelação até um tempo determinado. E esse mesmo anjo visita uma mulher chamada Maria e diz: salve agraciada, bendita tu és entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. E ela diz: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E ambas as mulheres, uma jovem e uma mais velha, se encontram, e a Bíblia fala que as crianças já no ventre já foram cheias do Espírito Santo, já havia uma promessa sobre elas. E quando João Batista vem pregando, anunciando o Cristo, confundiram ele com o Messias, confundiram ele com o Cristo, a ponto de chegar: cara, a sua mensagem é o Cristo que nós estamos esperando, você é o Cristo? Ele responde: não sou o Cristo. Ele poderia ter dito: olha, quer saber?
estou gostando dessa ideia de ser o Cristo. Vai me dar uma certa visibilidade, vai me dar uma certa posição, mas não foi isso que ele fez. Ele reconheceu o chamado que havia sobre ele, e ele nega: não, eu não sou o Cristo. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. Você é Elias? Porque a semelhança de João Batista era igual a de Elias. Se você estudar a fundo esses dois personagens, você vai perceber que eles eram muito parecidos na mensagem e também até nas vestes. Tanto é que a última profecia do Antigo Testamento de Malaquias vai dizer: e ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. The Chosen vai lembrar daquela cena em que eles declaram sobre o filho, e isso também na oração de Zacarias e Isabel, que ele foi preparado justamente para preparar o caminho daquele que estava por vir. E a mensagem do João Batista é: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Você que rouba, para de roubar. Você que mente, para de mentir. Você que está vivendo no pecado, pare de viver no pecado, porque eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá aquele que vos batizará com poder e com espírito e com fogo. Então ele estava preparando o coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas famílias. E João Batista, meu amigo, ele era muito radical. Não encontramos nenhuma menção de João Batista operando sinais, milagres e maravilhas. Ele não curou ninguém, ele não libertou ninguém, até não está escrito de forma explícita na Bíblia, mas ele carregava uma mensagem. E sabe de uma coisa? Quando nós vamos olhar para a vida dos profetas e vemos algo muito peculiar, por exemplo, Deus fala para Oséias casar com uma prostituta, e Oséias vai lá e casa com uma prostituta, e ainda tem 2 filhas, e aí para mostrar para o povo que eles viviam uma prostituição. Deus fala para Isaías andar com as nádegas de fora e descalço. É inconcebível em nossa mente pensar nessas possibilidades, mas eles fizeram da forma como Deus havia colocado no coração deles. E quando nós olhamos para João Batista, ao perguntarem, a fazerem muitas perguntas para ele, ele simplesmente diz: eu não sou um profeta, eu não sou a luz do mundo, eu não sou o Cordeiro de Deus. Aí quando Jesus se aproxima para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é o Cordeiro? Não, eu não sou o Cordeiro. Você é o noivo? Não, eu não sou o noivo, mas eu sou amigo do noivo. Você é a luz? Não, eu sou aquele que veio testemunhar da luz. E quando estavam insistindo na última pergunta, os caras já estavam de saco cheio dele. Perguntaram: diga, quem você é, cara? E ele responde com as palavras do profeta Isaías. Vocês querem saber realmente quem eu sou? Eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe de uma coisa? Um verdadeiro profeta não é conhecido por aquilo que ele fala. O verdadeiro profeta é conhecido pela mensagem que ele encarna. Jesus, ele foi o verbo que se fez carne e habitou em nós. Ele habitou, irmãos. A gente tem hoje muitas palavras. Se você quer ouvir uma palavra, você entra no YouTube, vai no podcast, tem Bíblia de todo tipo, para criança, para bebê, para adolescente, para homem, para mulher. Só falta inventar a Bíblia da sogra. Não, pelo amor de Deus, Jesus, não ouça essa oração. Irmãos, a gente tem muito alimento. Pastor Luciano Subirá diz uma frase interessante, que o nosso maior problema dessa geração não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite. Mas sabe de uma coisa? O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. A gente gosta de citar Joel 2:28, não é verdade? Quando vamos falar de sobrevivamento, mas nos esquecemos de 2 palavras antes dele falar sobre o derramar do Espírito. Ele diz: depois dessas coisas, eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Só que nos esquecemos do que ele está apontando anteriormente. Irmão, se nós estamos orando por um avivamento, uma vida de arrependimento se tornará um juízo. Ele fala: depois dessas coisas. Quando nós voltamos à palavra, vamos ver que Deus está convocando o povo a um arrependimento.
Convoque os ministros, os sacerdotes, que eles chorem diante do pórtico e o altar. O que? É um pleno convencimento de um pecado, do juízo e da justiça. Irmãos, nós queremos viver o avivamento. Existem promessas sobre o Brasil, existem promessas sobre nós, mas nós precisamos entrar na brecha onde Deus está apontando. Porque se nós estamos orando por um avivamento, mas afinal o que é um avivamento? Um avivamento, ele sempre é antecedido por uma crise moral e uma crise espiritual. É quando nós reconhecemos: Senhor, eu sou um pecador, tenho um desbloqueador de canais na minha TV, Senhor. Não adianta, irmãos, a gente falar sobre a corrupção dos políticos, sendo que nós estamos nos corrompendo dentro do nosso lar. Como nós queremos combater o pecado da sociedade, como nós vimos aqui, invadir as trevas, porque nós não fomos chamados para ficar na defensiva, nós fomos chamados para ficar na ofensiva. Existe uma palavra sobre nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas como nós queremos combater o pecado, sendo que nós estamos vivendo na prática do pecado? A questão é você pecar, a questão é você cultivar o pecado dentro de você e achar isso normal. E a Bíblia mostra claramente no nosso contexto brasileiro, irmão. Não adianta a gente querer combater a corrupção do político, sendo que nós estamos com um desbloqueador de canais na TV. Isso é só um exemplo. Então ele fala: depois dessas coisas, eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí, meu irmão, é um avivamento que não tem volta. Nós cremos que iremos experimentar um grande avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, e existe essa promessa, e João Batista veio preparando o caminho do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele virá no espírito de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Sabe o que o Senhor estava dizendo para mim e para você? Que esse avivamento vai começar dentro dos nossos lares, onde os homens irão se posicionar como sacerdotes em seus lares, onde eles não vão terceirizar a responsabilidade para um pastor ou para um líder, mas eles serão pastores em suas casas, porque toda mulher deseja ser liderada por um homem de Deus. A mulher espera o posicionamento de homens que são sacerdotes, que levantarão altares dentro dos lares, levarão a sua esposa, os seus filhos. A gente estava conversando, eu falei: Hugo, cara, a gente precisa chorar diante dos nossos filhos. Eles precisam ver nós clamando por eles. Eles precisam ver que nós estamos derramando. A gente estava conversando sobre os avivamentos da Europa. Charles Finney, George Whitefield, Evan Roberts, grandes homens, mulheres de Deus. Mas os países que foram berços de avivamento hoje estão em grande decadência, porque pais não transferiram legado de presença para os filhos. Irmãos, isso é muito grave, porque eu estava numa mesa pastoral e um pastor falou uma coisa muito forte. Ele falou assim: Robert, cara, fui num culto, e aí eu lembrei de uma passagem que mostra o profeta Isaías confrontando o rei, dizendo: vai para tua casa. Ele pede 15 anos, ou melhor, Deus dá 15 anos de vida para ele ainda. E aí sabe o que ele faz, irmãos? Ele vai mostrar os tesouros de Israel para os enviados de Nabucodonosor. Quando fala de tesouro, fala de intimidade, fala de coração guardado no Senhor. E ele mostra, você sabe o final da história, há um grande juízo, uma grande devastação sobre aquela nação. Mas Deus havia dito para ele: volta para tua casa. E sabe de uma coisa? Deus vem e confronta ele de novo, dizendo: o que você fez, cara? Era para você ter ido para tua casa, você ter amado a tua esposa, você ter discipulado os teus filhos. E sabe o que ele diz? Aí Deus fala assim: eu vou trazer um juízo. Sabe qual foi a resposta do rei? Não me importa, eu não quero saber o que vai acontecer com os meus filhos. Pelo menos eu vou viver os meus últimos anos de vida tranquilo. É uma geração de pais que não estão se importando em transferir o legado para a próxima geração.
Então, quando João Batista está falando sobre, ou melhor, Malaquias, as profecias falando sobre isso, Deus está nos levando de volta para os nossos lares, irmãos, para nós amarmos as nossas esposas, as esposas amarem os seus maridos, ensinarem os seus filhos, discipularem os seus filhos, abrirem a palavra de Deus dentro de casa, chorar diante da presença de Deus e eles serem tocados por isso. Esse é o legado que nós deixaremos para eles, porque a nossa vida deve ser vivida para queimar, nos deixar gastar por amor ao Evangelho. A gente gosta de cantar o refrão, deixa queimar, mas nos esquecemos do que a canção fala antes: gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Já pegou um palito de fósforo e riscou? Ele começa a ser consumido a ponto de não sobrar nada dele. É o que Deus está querendo fazer nessa geração. Deus está procurando um tipo de gente que vai gastar a vida aos pés de Jesus, vai ser consumido pela presença, meu irmão, que não vai desejar absolutamente nada a não ser a presença de Deus. E essa presença não deve ser apenas falada, ela deve ser vivida. O verbo se fez carne. João Batista leu tanto Isaías, que ele disse: se alguém me perguntar quem eu sou, eu vou responder: eu sou um versículo. Eu sou um versículo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E ele gritava a plenos pulmões. E Deus está fazendo nesta geração, Deus está procurando um tipo de gente no mesmo espírito de Elias. E quando fala espírito de Elias, ele não está falando de reencarnação, ele está falando de uma pessoa corajosa, ousada, que não teme os homens, mas teme ao Senhor. Muitas coisas você deixou de viver, porque você teve medo de homens, medo de se posicionar, medo de declarar, medo de dizer que você é crente, que você é um cristão de verdade, radical. Eu olho para esses profetas, eu falo: Senhor, eu quero ler tanto Isaías 61, desde que eu me converti, irmão. Eu peguei Isaías 61, eu disse: Senhor, eu quero ser esse versículo, eu quero ser essa passagem, eu quero viver essa passagem, eu quero encarnar essa passagem, porque eu não quero ficar falando, mas eu quero encarnar essa passagem, eu quero me tornar essa verdade nas tuas mãos. Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor Deus me ungiu. A unção serve para quê, irmão? Não é para ficar em cima de um trio elétrico sendo exibido. A manifestação, a unção de Deus, ela existe para ser expressada na sociedade, expressada com poder e com verdade. Eu não quero ficar falando o evangelho da boca para fora. E aí vai dizer: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Onde estão os profetas dessa geração que vão preparar o caminho de Jesus? Essa é a nossa responsabilidade, de preparar o caminho para a volta de Jesus, irmãos. E sabe o que nós precisamos? Como diz Salmos 24, mãos limpas e um coração puro, uma alma que não se entrega à vaidade, que não jura enganosamente. Perto está o Senhor daqueles que buscam, perto está o Senhor daqueles que buscam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, esse era um salmo de ascensão da igreja de primitiva. Eles cantavam como um salmo de subida de Jesus aos céus. Eles cantavam isso. Nenhum homem jamais ousou entrar por aquelas portas eternas. Eu fico pensando aqueles anjos, um olhando para a cara do outro, dizendo: ninguém jamais entrou por essas portas eternas. Quem é esse Rei da Glória? E uma voz do trono dizendo: Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, Deus está derramando uma expectativa santa em nós nesses dias, um espírito de santidade, um espírito de amor sobre nós.
o Senhor nos levando a um arrependimento genuíno, meu querido. Eu falo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Não é o meu irmão da direita nem da esquerda, mas o Senhor está me escolhendo. Não fui eu quem escolhi o chamado, mas o chamado foi quem me escolheu. Senhor, eu quero viver uma vida de renúncia todos os dias. Eu quero tomar a minha cruz todos os dias, para fazer a tua vontade, para que tu cresça e eu diminua. Abra comigo lá em Mateus 11. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou queimando por Jesus. Nós estamos há 8 dias, sabe, numa escola também ministerial, queimando por Jesus com cristãos do Brasil inteiro, falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mateus 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas sinagogas da Galileia. João, ao ouvir na prisão, repete comigo, ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Irmão, olha o que nós acabamos de ler aqui. João Batista, a voz do que clama no deserto, um homem batizado em graça, aquele que diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália desse homem, que ele cresça e eu diminua. Agora nós vemos esse mesmo homem na prisão, lutando contra as dúvidas, se aquele homem, aquele tanto ele preparou o caminho, era o Cristo. Eu parei e pensei, falei: Senhor do céu, como João Batista começou a entrar numa situação como essa? Onde ele estava? Onde ele estava? Na prisão. E não era uma prisão física, porque Jesus ele não veio como um líder político. Jesus veio como um líder espiritual, um libertador espiritual, não um libertador político. João Batista estava preso, porque ele denunciou um pecado, e pediram a cabeça dele. E ainda assim, nos dias de hoje, a doutrina de Jezabel está procurando a cabeça de profetas. Olha para a vida de Jezabel. Jezabel, ela usurpou o cargo do rei Acabe. E sabe quem servia a Jezabel? Eram os eunucos, homens castrados em suas masculinidades, homens que não podiam mais gerar família, homens que não podiam ser homens de verdade. E essa mesma doutrina, ela aparece em Apocalipse, Jesus dizendo: cuidado com a doutrina de Jezabel. Quando eu cheguei na igreja em 2008, quando eu me converti, eu lembro o pessoal orando, dizendo o seguinte: Senhor, nós expulsamos o espírito de Jezabel da cidade. E eu lá também: isso aí, Deus, isso aí. Até que o Senhor me mostrou em Apocalipse, dizendo para nós resistirmos à doutrina de Jezabel. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que espírito nós expulsamos em nome de Jesus, mas doutrina nós temos que confrontar as ideologias de hoje. Essa ideologia que nós estamos vendo hoje pelo mundo afora, em nossas cidades, ela tem como objetivo castrar a masculinidade dos homens e empoderar as mulheres. As mulheres podem fazer todas as obras do reino, mulher pode trabalhar, pode fazer tudo, mas a partir do momento que tira um homem da liderança familiar, se torna disfuncional. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu fui criado por uma mãe, que os meus pais se divorciaram, e minha mãe teve os seus motivos e justificados e verdadeiros para pedir o divórcio. Uma mulher que foi humilhada, foi abusada, foi espancada, sofreu todos os tipos de males, e toda a ira, toda a raiva que ela tinha, ela despejou sobre os filhos. Então eu cresci com ódio mortal de homens. Eu não quero ser pai, eu não quero ser marido, eu não quero constituir família, não quero. Então eu transformei as minhas experiências ruins e traumáticas para a minha vida adulta. Não quero. Casamento, fora, não quero.
Irmão, sempre foi a estratégia do inimigo tirar o homem da liderança familiar. Lá em Gênesis nós vemos que a primeira pessoa a ceder à tentação, obviamente, foi a mulher. Mas de quem era a responsabilidade de proteger o coração da mulher? Do homem. Gênesis 2,15, Deus posicionou o homem. Posicionou o homem, onde? No jardim, para cultivar e guardar a terra. Quando fala cultivar e guardar, está falando de trabalho. Ou seja, antes da mulher ser criada, o homem já estava lavando a louça, amém? O homem já estava exercendo um trabalho doméstico. A mulher foi criada para auxiliar o homem naquilo que ele já estava fazendo. Posso ouvir um glória? Aleluia! Cadê os lavadores de louça aqui? Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, me dá um prato sujo para lavar, Jesus. Aleluia. Deus posicionou o homem, posicionou para cultivar e guardar a terra. Aí sabe o que acontece depois? Ele deixa a mulher ser seduzida, ela come do fruto e oferece para ele. O que Deus havia dito? Você pode comer de qualquer fruto da árvore, do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambos comeram, os olhos se abriram, e aí eles ouviram os passos de Deus no jardim. E Deus pergunta: onde está você, homem? Deus não perguntou para a mulher onde ela estava. Deus perguntou para o homem: onde você está? E Deus não perguntou o que ele havia feito. Deus perguntou onde ele deveria estar. Quando ele sai da posição que Deus havia colocado e planejado ele corrompe o sacerdócio. Sabe o que Deus está querendo dessa geração? Homens posicionados, como João Batista, os profetas, com os olhos cheios de chama de fogo, dizendo: Senhor, eu quero a tua presença. Irmão, deixa eu falar uma coisa, é maravilhoso a gente ver mulher chorando na presença de Deus, mas quando um homem está chorando na presença de Deus, é um avivamento, as lágrimas caindo ao chão, dizendo: Senhor, eu não quero fama, eu não quero sucesso, eu não quero dinheiro, eu não quero posição, mas eu quero a tua presença. Lembra de Moisés? Êxodos 33, meu querido. A Bíblia reafirma para Moisés: Moisés, eu te levarei vocês para uma terra que emana leite e mel, mas a minha presença não vai com vocês, porque se eu for, eu acabo com vocês. Aí Moisés, bravo, ele sai, ele vai numa tenda do encontro. Jesus: Senhor, eu quero ter um particular contigo. Que negócio é esse? Se a tua presença não for, se o Senhor for, você vai destruir a gente? Não, pera aí. Aí, irmão, tem uma oração poderosíssima de Moisés. Ele vai dizer: Senhor, a terra que emana leite e mel é maravilhosa, tem bênção, tem prosperidade, tem vitória, mas se a tua presença não estiver lá, eu não vou. Eu não vou. Nós temos queimado por isso, irmão. Temos queimado por isso. Tem um irmão querido que queimava por Jesus, chamado Gregório Martinante. Ele sentou na mesa com a gente e falou assim: sabe qual é o bezerro de hoje, dessa geração? Bênção, prosperidade e vitória. E Deus tem bênção, prosperidade e vitória para você. Mas se a presença de Deus não estiver lá, eu não quero. Eu não quero, Senhor, não quero. A tua presença vale mais do que a fama, do que o dinheiro, do que os prazeres. A tua presença vale mais do que o ministério. Lembra de Davi? Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã, e o profeta Natã, daquele jeito bem profeta mesmo: ó, Davi, é o seguinte, tem um cara aí, ó, que fez isso, o que esse cara merece? E Davi fala: a morte? Mas é você. E ele caiu com tanta amargura de coração, tanto arrependimento, irmão, que ele falou: eu não vou comer mais, acaba com a minha vida, Senhor, mas não tira a vida dessa criança.
Aí sabe de uma coisa? Ele escreve Salmo 51. E quando a gente lê Salmo 51, irmão do céu, sabe, a diferença dele para Saul é que quando Saul estava no trono, ele não estava interessado na presença de Deus. Mas Davi, ele fala assim: Senhor, pode me tirar tudo, mas não tire a tua presença de mim. Se for para tirar o meu ministério, pode tirar, mas a tua presença eu não quero perder, Senhor. Da alegria da tua salvação, Jesus. Talvez você esteja se perguntando: puxa, cara, que legal, essa palavra bonita, né? Nossa, bacana, moveu o meu coração aqui, mas o que é esse negócio da presença? Irmãos, quando chega no final do ano, tem o tal do espírito natalino, a gente fica um pouco mais amoroso, né? um pouco mais solidário. Então pega isso como um exemplo, irmão, não é só em espírito natalino, é o Espírito Santo em nós, meu amigo. O Espírito Santo vem trazendo uma convicção do nosso pecado, do nosso juízo e de toda a justiça, que não tem como você permanecer o mesmo. Não tem, cara, não tem. Aí olhamos para o profeta João Batista, aqui capaz de dar a própria vida dele em favor do Evangelho. Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Sabe o que tem que vir sobre nós? E a nossa oração tem sido: Senhor, libera sobre nós um espírito de temor dos últimos dias. Espírito de temor sobre nós. Espírito de temor. Irmãos, eu não tinha referência nenhuma de masculinidade, de ser pai. Eu falei: Senhor, eu não sei ser pai. Eu não tive um pai. E sabe, irmãos, eu cresci, e até mesmo na igreja tinha essa mentalidade, porque quando eu me tornei já adulto, eu falava assim: bom, nunca precisei do meu pai para nada. E transferi isso no meu relacionamento com Deus, pastor. Eu falava assim: Deus, eu estou orando, pedindo aqui, se o Senhor não fizer, pode deixar que eu faço. Eu nunca dependi do meu pai para nada, então eu posso fazer com a força do meu próprio braço. Se o Senhor não fizer, pode deixar que eu faço. Irmãos, eu fui quebrado dentro de mim, sabe? Em depositar a minha confiança, não é pela minha força, não é pela minha habilidade, não é por um bom planejamento, não é por estratégia, mas é pelo Espírito. O relacionamento com o Espírito Santo, investir tempo, gastar tempo ali sem pressa. A gente vive hoje um tempo de muita, pelo menos lá em São Paulo, aqui é diferente, né? O pessoal aqui é mais tranquilo, mas lá em São Paulo, você pergunta pro cara, eu estou numa correria. O cara não tem tempo para orar, o cara não tem tempo para ler a Bíblia, o cara não tem tempo para um discipulado, não tem tempo para participar de uma comunhão, mas ele está fazendo várias outras coisas. Mas não está interessado naquilo que é mais importante na jornada. Eu falo: Senhor, eu quero ser como um João Batista dessa geração, aquele que vai preparar a tua volta, Jesus. E eu quero que o Senhor me use para levantar um exército de pessoas, despertar um exército de pessoas que vão se comprometer com a grande comissão de preparar o caminho de Jesus. Deus está procurando um tipo de gente como João Batista, como Davi, como grandes profetas e homens e mulheres de Deus, que vão preparar o caminho da volta de Jesus. Irmãos, eu estou com uma grande expectativa para esse grande dia do Senhor. E para eu finalizar, existe uma esperança para nós nos últimos dias. Eu quero que você vá comigo lá em Apocalipse, capítulo 21. Então, versículo 1: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz
que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, nós estamos aguardando com grande expectativa esse grande dia. A gente costuma dizer que a esperança com relação ao futuro vai impactar a nossa missão no presente. Paulo vai dizer para nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno e não momentâneo, porque momentos passam. Mulher que tem TPM sabe muito bem disso. Aleluia. Chega aquele dia, aquelas dores, aquelas irritações. Tem mulher que a gente tem que profetizar que parece que não passa nunca, mas vai passar em nome de Jesus. Irmão do céu, mas passa, momentos passam, dias ruins passam, dias de derrota passam, dias de fracasso passam. Sabe de uma coisa? Quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, depois de 40 dias ele teve fome, ataca com: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Sabe como Jesus responde? Não como a nossa geração de hoje, que diz: pastor, eu sinto no meu coração, a minha opinião, eu acho o seguinte. Sabe como ele responde? Na fraqueza, na vulnerabilidade, ele diz: assim está escrito, que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é sobre o que você está passando, porque momentos passam, mas o que não passa é a palavra de Deus. Teve dias, irmãos, eu lembro que foi em novembro de 2022, eu estava numa das minhas piores crises de dúvidas. Eu falei: ai Senhor, o que eu faço da minha vida, porque as coisas não estão dando certo, e as coisas não estão cooperando, e eu lidando com dúvidas, degladiando ali comigo. Eu falei: o que eu faço da minha vida, Senhor? Nada está acontecendo da forma como eu planejei. Aí o Senhor falou comigo: assim está escrito, não é sobre o que você está sentindo, mas é sobre o que eu estou falando para você. Você pode, essa verdade pode estar diante, mas é a minha palavra, e a minha palavra não passa. Porque dúvida nós vamos lidar, irmãos, mas existe a promessa da nova Jerusalém. Haverão novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descerá, e não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa responsabilidade é expressar essas verdades do reino no dia de hoje. E quando nós voltamos lá para a história de João Batista em Mateus 11, eu quero que você volte comigo. A gente está indo muito na Bíblia, mas eu quero que você volte lá comigo. Mateus 11, e ele estava em dúvida, lidando com essas dúvidas, lidando com a questão da dúvida se Jesus era o Cristo ou ele tinha que esperar outro. Mas a gente vê que ele estava na prisão, irmão, porque ele lembrou, assim como eu lembro de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar, para curar os enfermos. Mas ele se deparou com a passagem que diz: mas ele também veio para libertar os presos. E aí, Jesus, estou na prisão, eu estou ouvindo falar dos feitos, das maravilhas que o Senhor está operando, dos milagres, mas e aí, vai fazer alguma coisa por mim? Eu estou preso. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Manda dizer, João Batista, versículo 4: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz aquele que não se escandalizar de mim. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite? Para você não olhar para aquilo que Ele não está fazendo, mas olhar para aquilo que Ele está fazendo. Ele está dizendo para você: olhe, por mais que as coisas não estão acontecendo da forma como você espera, eu sei que você está lidando com dúvida, e você está com crises de fé, crises de identidade, crises vocacionais, mas deixa eu te falar uma coisa: olhe para aquilo que eu estou fazendo. Olhe, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e os mortos estão sendo ressuscitados.
Bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de mim. Irmão do céu, você vai passar por crises. Já foi profetizado sobre você mesmo, você não orando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As dúvidas passam, irmão. Já pensei, me perguntaram esses dias, pastor, tu já pensou em desistir? Eu respondi todos os dias, hoje mesmo. E por que você não desiste, pastor? Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Não é sobre mim, mas é sobre a mensagem que eu encarrego. E quando você encarna essa mensagem, quem está entendendo aqui? Quando você encarna essa mensagem, irmão, quando ela se torna uma verdade dentro do teu coração, não tem mais volta. Você vai ter que queimar as tuas carroças, você vai ter que afundar os teus barcos, porque quem coloca a mão no arado e não olha para trás, só tem Cristo. Paulo vai dizer: deixe as coisas velhas para trás e siga para o alvo, que é Cristo Jesus. Irmão, se na força do teu braço até hoje tudo que você fez não deu certo, você está esperando o que, meu amigo? O que falta para você entregar a sua vida àquele que se entregou primeiramente por você? Não foi você quem escolheu amá-lo, mas ele te amou primeiro. Nós somos as tranqueiras que não deu certo em nada, mas ele morreu a nossa morte para nós termos a vida eterna com Cristo. Ele se fez maldito em nosso lugar para te tornar uma bênção. Ele levou a tua morte para te dar a vida. Quando nós estamos diante dessa mensagem, meu querido, várias vezes eu resisti a essa mensagem, mas teve um dia que o Senhor olhou para mim e falou assim: você não tem mais saída, você tenta se esquivar de todos os lados, meu amigo, mas o meu amor te encontrou. Tem um amigo meu lá do Rio de Janeiro chamado Nel Braga, que compôs uma canção dizendo: eu era órfão, seu filho. Quem já ouviu essa canção? Aí eu falei para ele, Nel, peraí, tá todo mundo cantando essa canção, eu queria entender. Aí ele falou: não, peraí, Robert, eu vou chamar a minha esposa Tátila. Ela chegou, sentou, falou: pastor, é uma história que tem tragédia, mas tem uma grande reviravolta. Os meus pais se conheceram quando eles tinham 16 anos de idade, adolescentes, emocionados, não entendiam nada, só prazer, emoção, e aí engravidaram, eu nasci. Aos 5 anos de idade, meus pais se divorciaram, e meu pai não aceitou muito bem o divórcio, bateu lá na porta da casa da minha mãe, convenceu ela de entrar no carro, ela entrou no carro, e eles tiveram uma grande e forte discussão no carro. Minha mãe, muito nervosa, saiu do carro, e meu pai foi e acelerou, e a matou, e logo em seguida ele cometeu suicídio. Pastor, com 5 anos de idade, eu tinha um ódio mortal do meu pai e da família do meu pai. A guarda foi para os meus avós paternos e maternos disputarem na justiça, e pela divina graça de Deus concedeu a minha guarda aos meus avós maternos que amavam a Jesus, e eles me ensinaram o caminho que eu devesse andar. Hoje, pela graça de Deus, eu tive um encontro com Cristo, liberei perdão para o meu pai, para toda a família do meu pai, e casei com o Nel Braga, e hoje nós temos 3 filhos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele escreve a canção Eu Era Órfão, eu Sou Filho, a única vez que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai, foi no seu momento de maior sofrimento. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Irmão, eu já me senti muitas vezes abandonado, rejeitado, excluído. Assim como você, talvez tenham pessoas aqui que foram adotadas, pessoas que foram excluídas, ninguém desejou ter você por perto. E lá naquela cruz foi o único momento que Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai, citando Salmos 22. Sabe por quê? Jesus se torna o órfão de Deus, para você se tornar filho de Deus. Por isso que Nel Braga escreveu a canção, segura aí, a gente vai dar uns glória daqui a pouco. Ele escreveu a canção até por conta da história da esposa, dizendo: eu era órfão, mas hoje eu sou filho. Mas eu sou filho hoje
porque Ele se fez órfão lá naquela cruz. Quando nós olhamos para a cruz, Cristo crucificado, isso gera tristeza no nosso coração e deve nos levar ao arrependimento. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, quando nós olhamos para a cruz vazia, significa que Ele vive e nós somos ressuscitados. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de Jesus. Irmãos, Deus está levantando um povo radical, cheio de amor por Jesus, que vai expressar essa paternidade que foi profetizada lá no último livro, dizendo que Ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós vamos só olhar para aquilo que Jesus está fazendo, porque Ele está curando, Ele está libertando pessoas. Mas pastor, eu estou preso, nada está acontecendo, Jesus não está fazendo algo por mim. Irmão, é o Senhor dando um soco na tua cara para você acordar, como Ele fez com João Batista. Toma, João Batista, olha para aquilo que eu estou fazendo, João Batista. Se você tirar os olhos de mim, você vai se escandalizar, você vai ficar com frieza, você vai ficar com apatia, você vai endurecer teu coração. Mas quando você olhar para os meus olhos, que são como chamas de fogo, você vai queimar todos os dias. Lembra da canção que eu falei? Gastarei minhas vidas aos teus pés, Senhor. E aí nós vamos queimar por Jesus, com entendimento. Com entendimento. Para eu finalizar, Jesus sobe ao monte da transfiguração, e ali a Bíblia fala que Ele foi transfigurado. E sabe o que o versículo vai dizer? Que os discípulos estavam dormindo. Alguém já teve sono profundo aqui? Rapaz do céu, você tá no... E aí você acorda do nada. Aí Pedro acorda, tipo, caramba, olha o que eu estou vendo. Aí ele fala assim: Senhor, quer que façamos uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés? Aí o versículo vai dizer: e Pedro não sabia o que estava dizendo. Sabe o que é isso? É uma geração que quer ter experiência, mas não quer ter entendimento. E fala coisas que não tem nada a ver. Porque ele está disperso, ele está distraído, ele acordou do sono profundo. E aí ele vê a coisa acontecendo, sobrenatural acontecendo, mas ele está tão distraído no poder de Deus, que ele não, a Bíblia vai dizer, ele não sabe o que está dizendo. Aí a Bíblia vai dizer que ele continuou falando, aí veio, e de repente, eu amo de repente de Deus. Sabe por quê? Pode levar muito tempo para acontecer o de repente de Deus. E ali ele estava lá tagarelando, falando, aí a Bíblia fala que de repente uma nuvem cobriu ele, dizendo assim: Pedro, cala a tua boca. Cara, aproveita a presença, você está falando demais. Aí eles descem do monte da transfiguração, aparece o pai desesperado: ó Senhor, eu tenho que vir até ti, eu trouxe o meu filho que está endemoniado, se jogando no chão para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar os demônios. Aí Jesus chama a atenção: ó geração incrédula, até quando estarei com você? Traga a criança. Chamou a criança, veio, e o espírito imundo foi expulso. Sabe o que acontece ali agora? Antes, primeiro, eles tinham uma experiência sem entendimento. Agora eles tinham um discurso sem poder. E sabe o que Jesus fala para mim e para você? Esta caça de demônios só sai por intermédio de jejum e oração. Não adianta você falar, você precisa viver. Porque se você tiver conhecimento, mas não tiver o poder de Deus, vai se tornar uma grande arrogância na tua vida. Eu falo: Senhor, eu não quero ter experiência, eu quero ter entendimento também, Senhor. Eu não quero ter discurso apenas, mas eu quero ter poder, Senhor, também, Senhor. Então desperte uma geração que vai ser profunda na palavra e também fervorosa no Espírito, meu Deus. Porque, irmãos, eu me identifico muito com Pedro, porque Pedro, se não fosse de Israel, Pedro seria brasileiro. Olha só, Jesus começa a dizer: realmente eu sou o Cristo. Só que esse Cristo vai sofrer, vai morrer, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro fala assim, chama Jesus de canto, fala assim: tem compaixão de ti. Sabe aquelas irmãs de oração, aqueles irmãos de oração, que quando vê um demônio fala assim: pode sair que eu já te vi, sai.
E Jesus, como um grande cavalheiro, ele responde com palavras belíssimas, dizendo: afasta de mim, Satanás. Parecem palavras bonitas, né? Tem compaixão de ti, Jesus. Se preocupa com você. Na verdade, o que estava acontecendo, irmão, que Pedro estava tentando tirar Jesus do propósito. Aí Jesus responde daquela forma para ele. Aí ele me desafiou. Aí Jesus está dizendo: eu vou morrer. Aí Pedro, brasileiro, fala assim: você vai morrer? Então se tiver que morrer, a gente vai morrer junto. Aí a Bíblia fala que todos os discípulos concordaram: é isso mesmo, nós vamos morrer. Aí ele vai dizer: nunca vou te abandonar, Jesus. É o famoso estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga. É por isso que nós estamos batendo forte sobre os homens. Irmãos, Jesus fala assim: Pedro, tu nasceu no Brasil, né? Eu conheço esse estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga. Pedro, antes que o galho cante, você vai me ligar 3 vezes. Não, Senhor, nunca vou te abandonar. O que acontece, irmão? Ele negou Jesus 3 vezes. E na terceira vez ele chorou amargamente quando ele viu Jesus. Ele caiu em si. Mas sabe de uma coisa? Tem uma boa notícia. Jesus, quando ressuscita, ele apresenta aos discípulos, tem uma conversa com Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sabe o que ele responde? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus coloca a mão na cabeça dizendo: meu Deus, esse espírito brasileiro vai ter que sair dele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala assim: não, vou terceira vez. Pedro, tu me amas? Senhor, só tu sabes. Sabe o que está acontecendo ali, irmão? O homem falha quando aquilo que ele fala não é sustentado pelo caráter. Homens e mulheres que estão dizendo: Senhor, nunca vou te abandonar, nunca vou te negar, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu vou para o culto sempre. Jesus, tu é maravilhoso, mas está sendo da boca para fora, irmãos. E quando nós temos um encontro com Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte e que nos deu a vida, Deus tem derramado do Espírito dele para você assumir compromissos que o Espírito Santo vai te capacitar para você chegar até o fim. Porque a gente pensa em desistir todo dia, mas o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Ele te ungiu para pregar o Evangelho. Deus está levantando uma geração que vai sustentar no caráter aquilo que está dizendo com os seus lábios. Onde estão esses homens e mulheres deste tempo, dessa geração, que são pessoas de compromisso, de aliança? E essa promessa está sobre nós brasileiros. Então há uma ressignificação do brasileiro. Não é aquele que vai dizer: estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga, da boca para fora. É aquele que vai dizer: Senhor, se nós tiver que morrer, nós vamos morrer nesse negócio. Mas se for para pregar o teu Evangelho até o fim, até que tu venhas, nós vamos. Homens, principalmente homens, não pode ter medo da morte. Homens de fé, eles encaram a morte. E esta morte, ela foi vencida. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Será que é você? Deus está te desafiando nesta noite a assumir um compromisso. Que até aqui tudo o que você fez não deu certo, mas a partir desse momento o Senhor vai te capacitar para você chegar até o fim. Eu quero te desafiar. Se essa palavra falou ao seu coração, se você realmente foi convencido pelo poder do Espírito Santo, eu quero te encorajar a você levantar do seu lugar. E se você quer assumir um compromisso mais profundo com o Senhor, sem ter medo de pessoas, que você viesse aqui à frente. Eu quero impor as mãos sobre você.
E eu quero chamar toda a liderança da igreja, pastor Felipe, pastora Renata, toda a liderança. Nós vamos orar por você. Onde estão os jovens dessa geração? Onde estão os homens dessa geração? As mulheres que realmente que decidiram viver a cruz de Cristo. Esse é o momento que nós vamos queimar pelo Senhor. O Senhor está desafiando pessoas nesta noite, que não vão dizer mais, ai de mim, Senhor, mas vai começar a dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas não da boca para fora, não de forma emocionada, mas debaixo de uma revelação, de uma convicção gerada pelo Espírito. Homens e mulheres sendo levantados nessa geração, que vão mudar o curso da história. Homens e mulheres que não cairão, mas se levantarão cheios do poder do Espírito Santo, que não vão se entregar ao pecado e nem ao mundo, mas se entregar somente ao Senhor, entregar a sua vida completamente rendida aos pés de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Senhor está te convocando, te chamando, o Evangelho te chama para uma vida extraordinária. Extraordinária, que você levantasse a sua mão. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Um líder vai até você, vai orar com você.